Boa noite a todos. Vamos então à explanação de mais um trabalho com o título Princípios Educacionais de Ellen Goldwhite na Aprendizagem Contemporânea. Quem foi Ellen White? Qual a relação dela com a aprendizagem de hoje? Ellen White foi uma escritora norte-americana que viveu há mais de um século atrás. Ela escreveu mais de 90 mil páginas impressas sobre diversos assuntos. Ela escreveu deixando muitos conselhos sobre saúde, sobre educação. Foi uma das fundadoras da Igreja Adventista. Foi, consequentemente, uma das fundadoras da filosofia da rede adventista. Ela fala muito sobre educação, sobre o trabalho manual útil, sobre o ser humano como um todo, no ser integral. Ela fala muito sobre a questão de aprendizagem na natureza. Para ela, a educação era mais do que um passatempo para professores despreparados e pais desqualificados, e sim uma carreira elevada que requer cuidadoso preparo e intensa dedicação. Ellen White auxiliou a fundar algumas universidades, como a Andrews, Loma Linda, La Sierra e Avondale. Uma outra contextualização que é importante dizer aqui é que este trabalho teve um artigo base escrito por Kugan and Christian em 2017, onde ele traz algumas tendências educacionais presentes no século XXI, relacionando com o que diz Ellen White há mais de um século atrás. Então, será que hoje os conceitos, os conselhos deixados por Ellen White na área da educação ainda são válidos? E esse artigo traz uma comparação entre as tendências educacionais de hoje e esses conselhos escritos por Ellen White no livro Educação, escrito em 1903. Para este trabalho, nós estamos utilizando 3 dimensões, que é a neuroplasticidade, a personalização do ensino e a educação integral. Nós temos então esse objetivo, relacionar os princípios educacionais de Ellen White com as práticas educacionais do século XXI, analisando então o livro Educação, escrito por Ellen White. Na revisão de literatura de hoje, nós temos alguns conceitos de neuroplasticidade, como a compreensão do funcionamento do cérebro. Então, nós precisamos entender como esse cérebro funciona para melhorar a nossa didática, como essas experiências vividas hoje dentro e fora da sala de aula, elas podem modificar o cérebro, e como esse cérebro ele é modificado através de experiência, através de movimento. Nós podemos dizer que a educação ela é movimento e que as afetividades contribuem para o avanço, para o aprimoramento do cérebro. Além disso, nós temos então a personalização do ensino, que a literatura corrente diz hoje que personalizar não é individualizar, e nós precisamos conhecer a história e a necessidade desse aluno, para então nós conseguirmos personalizar sua necessidade e não individualizar. E a educação integral, que diz hoje, é relacionado ao aspecto real da vida, ao desenvolvimento de suas aptidões vitais, desenvolvimento pleno, amplo. A relação entre a comunidade educativa e a necessidade dos alunos, ela precisa haver, precisa acontecer, e a educação vai muito além dos muros da escola. A educação vai muito além da parte acadêmica dos livros, ela vai estar muito além dos muros da escola no ser como um todo. Nós utilizamos como metodologia é um estudo de natureza qualitativa, com uma base metodológica na análise de conteúdo, pautados nos princípios de Lawrence Bardin. Agora, relacionando a neuroplasticidade, nós vamos fazer então a análise da neuroplasticidade, o que Ellen White diz em seu livro Educação. Nós encontramos então 2 dimensões, 2 categorias, que é o desenvolvimento da mente e corpo, mente e caráter. No desenvolvimento da mente, nós temos ali vários conceitos, vários parágrafos falando sobre o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Este homem, ele pode ter suas potencialidades desenvolvidas. Todo o ser humano como um todo, ele é possível de avanço mediante estudo, mediante esforço diligente, atrelado ao trabalho manual útil, atrelado ao estudo profundo da Bíblia. Essa mente pode ser desenvolvida. O desenvolvimento das faculdades mentais deve levar às ações morais, então não só ficar no desenvolvimento mental, mas também relacionado às suas ações morais.
Já em corpo, mente e caráter, a excelência está vinculada ao desenvolvimento da capacidade mental, o trabalho útil à história de vida. As experiências afetivas positivas, elas podem despertar o interesse no aluno. E a aprendizagem, sem a emoção, sem a efetividade, ela fica atrelada apenas ao campo da memorização. Então, a neuroplasticidade, Ellen White traz que o cérebro ele pode ser desenvolvido, amplamente desenvolvido. Já na categoria personalização de ensino, na dimensão personalização de ensino, temos duas categorias. Já na dimensão personalização do ensino, temos duas categorias: a individualidade e a autonomia em projeto de vida. Dentro da individualidade, Ellen White traz que nós somos formados por características peculiares, nós temos nossas próprias histórias, assim como Jesus, ele escolheu 12 pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, individualidades, histórias diferentes, e mesmo diante de cada personalidade e individualidade, há uma unidade, com um propósito em comum. E dentro da categoria autonomia e projeto de vida, nós encontramos o serviço da sociedade e vida futura e aptidões desenvolvidas para o erguimento da sociedade. Então, essa nossa individualidade, a nossa personalização, ela não deve ficar apenas no campo do eu, mas sim no serviço para o outro, no erguimento da sociedade. O que nós esperamos encontrar com este estudo encontrar no livro, nos conselhos de Ellen White, no livro Educação, estes conceitos de neuroplasticidade, personalização do ensino, educação integral, que ainda está em fase de análise. Nós não encontraremos exatamente o mesmo termo, neuroplasticidade, personalização do ensino, mas nós encontraremos conceitos que traduzem estes termos para a época de Ellen White. Nós temos aqui, então, de maneira muito breve, as referências bibliográficas. E meu agradecimento especial vai para a professora Ellen, que é a minha orientadora, professor Milton, que muito auxiliou neste trajeto, neste caminhar, aos demais professores do mestrado e, em especial, a minha família. Obrigada a todos e boa noite.